Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos para mais um vídeo de estudo mês a mês e hoje eu vou falar de outubro, ou seja, a reta final da reta final, né? O último mês antes de entrar novembro, antes de entrar o mês da prova. Com certeza vocês devem estar muito ansiosos, assim, preocupados, né? Porque agora tá pra valer, a prova tá chegando, já vai, meu Deus, a ansiedade é mil. E eu vou falar pra vocês como foi os meus estudos no último mês, né? No ano passado, que foi o meu último ano de vestibular. Como que eu estudei, o que eu fiz, tá? Quem me acompanha aqui já sabe, já entende um pouco, com certeza já vai, assim, ver, tem muito mais link com como foi setembro, como foi agosto, tá? Que foi, assim, bem resumo do meu mês que eu tenho trazido pra cá. Então vamos lá. Bom, outubro. Assim, primeiro momento que eu lembro de sensações de outubro. Outubro a prova estava chegando. Eu tinha melhorado nos simulados, mas eu não tinha essa sensação de, eu vou ser aprovada esse ano. Não, eu tinha essa sensação de, tenho chance, talvez eu consiga, talvez não. Se eu não conseguir, eu vou continuar tentando, né? Essa era a minha certeza. Mas assim, eu tava animada com os meus resultados, mas eu tava muito cansada. Tava pensando, ainda falta mais um mês pro vestibular, então, tipo, eu tenho mais um mês pra fazer as coisas, pra me dedicar, pra recuperar erro, pra tentar melhorar. Por um lado, animada, porque eu tinha mais um mês pra, né, correr atrás das coisas, e pro outro, assim, já bem cansada. Eu tava sentindo esse cansaço. Porque até esse ponto, até outubro, eu tinha feito simulados, assim, principalmente em agosto e setembro. Quem acompanha aqui vê que eu comecei a fazer muitos simulados, basicamente simulados diários, né, desses de SOMO, SAS, Benoli, e provas antigas do Enem. Só que assim, eu tava muito cansada porque eu tava fazendo no computador. Então meus olhos, nossa, eu não conseguia olhar mais uma prova no computador. Eu tava assim, exausta, desanimada pra fazer prova, tá? Eu lembro muito bem dessas sensações. Foi quando, assim, minha irmã deu uma ajeitada na impressora e conseguiu imprimir mais simulados pra mim. Então eu precisava mudar alguma coisa. O que eu mudei? A forma de fazer a prova. Eu me aproximei, mas eu sei que impressão é cara, né? Então, assim, ficar imprimindo em papelaria é muito complicado. Então, eu consegui imprimir, cada vez facilitou demais a minha vida. Eu comecei a imprimir todas as provas que eu ia fazer, eu imprimi um pouco antes, tipo, as provas da semana. Geralmente eram novos SOMOS que tinham saído, novos Bernoullis, né? SAS, poliedros, simulados assim que estavam saindo, então eu já imprimia, eu deixava pronto, é isso que eu vou fazer, esse que eu vou fazer de linguagens, né, primeiro dia 1, é isso que eu vou fazer no dia 2, tá? Então isso me animou muito, porque era uma coisa nova pra mim, então assim, se você tá desanimado, tá assim, nossa, você tá vindo o ano inteiro estudando, aí chega em outubro você já tá cansado, nem que você desanimado, mas tá cansado, simplesmente as coisas não estão mais fluindo como fluía antes, eu entendo, é super normal, tá? Cai rendimento, cai nota, tá? Tipo, de redação. Mas não desista, tá? Foca menos em nota, em acertos nesse momento e mais em continuar seguindo o processo e não desistir, não deixar parar de fazer para não desacostumar do processo, tá? Então, eu coloquei essa coisa nova, então também muda alguma coisa na sua rotina, muda o ambiente que você estiver estudando. Se você não fez provas impressas, faz provas impressas agora, porque, né, se conseguir, tiver condição, ou não faz todas as provas impressas, algumas, uma na semana pelo menos, porque a prova que você vai fazer provavelmente é impressa, né? Então, assim, você já simula muito mais o dia, o momento da prova. Faz em horários diferentes, tá? Que você costumava fazer, coloca lanches do seu lado, coisas assim, coisas que vão te fazer, assim, mudar um pouco essa rotina, essa exaustão que tava. No caso, eu me animei muito por conseguir fazer as provas, assim, na folha, né? Então já dava um ânimo, porque eu levava pra qualquer lugar e eu conseguia fazer. Fiz muitos simulados de novo. Se vocês forem ver aqui na minha planilha, que eu sempre mostro, então vem meus simulados aqui de outubro. Tinha simulado quase todo dia, alguns dias eu pulava, por exemplo, fiz dia 1, dia 2, dia 4, dia 6, dia 7, dia 8, dia 10, dia 11, dia 13, dia 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25. Tem muitos simulados, né? Estava fazendo assim, basicamente 3 ou 4 na semana ainda. Só que, se eu estivesse muito cansada, eu precisava do meu cansaço. Então eu pegava, tem 90 questões, vou fazer. Vou fazer pelo menos a de naturezas agora.
e depois eu corrijo já elas e depois eu faço a de matemática. Se eu não aguentar, então, se eu não quiser fazer a prova inteira, se eu conseguir fazer a prova inteira, então eu faço a prova inteira e corrijo, dá uma pausa e depois eu corrijo. O importante é você corrigir tudo que você fizer, tá? Foca menos, como eu disse, em acertos de prova, ficar nesse negócio, ai, tá subindo, ai, não subi do jeito que eu queria. Não, foca em, eu errei, às vezes nem corrige, né? Assim, no sentido de nem conta os acertos, só faz a correção das questões que você errar, faz seus flashcards, revisa, tá? Eu tô muito cansado, então foca em mais tempo de sei lá, maratona de videoaulas, assim, produtiva, tá? Eu preferia, assim, vídeos tipo documentário de história, que eu sempre gostei, tá? Não uma videoaula explicando, que daí fica meio cansativo também, né? Então, eu focava muito mais nisso, em mudar um pouco mais minha rotina do que eu vim trabalhando, mas continuar fazendo ainda a essência, que era muitos simulados e uma redação na semana. Com relação às redações, eu fiz 6 redações, eu acho que em outubro, porque a minha redação sempre me preocupou muito, porque assim, a importância que é para você que você quer passar com uma boa nota, né? Se você quer aumentar a sua média. Então, eu fiz 6 redações e principalmente tentando tirar aquele 900. Redação era uma coisa que eu focava muito na nota. Então, eu tava medindo se eu tava conseguindo tirar esse 900 e eu tava, tá? Eu consegui tirar, acho que 960 e o resto 920. Então, tava tudo acima de 900, eu não tava fazendo... Eu não estava mais fazendo erro em conclusão, tá? Uma ou outra coisa em desenvolvimento, mas principalmente nas gramáticas. As 2 últimas foram só gramática, que era uma coisa que eu nunca dei, assim, 100% de preocupação. Eu ia fazer o máximo, prestar atenção na palavra que eu estava escrevendo, mas sem focar tanto em estudar gramática, que não dava tempo, né? Então a redação estava levando. Questões extras, estava fazendo ainda questões só de revisão. Eu acho que eu tô fraca nessa matéria de história do Brasil colonial. Então eu fazia umas questões extras disso, tá? Questões assim, mais inéditas pra mim, ou mesmo repetidas, mais voltadas pro Enem, tá? Daí eu avançava um pouco o nível, não tava tão preocupada em acertar ou errar, mas ver a abordagem, análise de prova, tá? Pensar em como que eu ia resolver essas questões de uma maneira que ficasse no meu cérebro, caso eu errasse, na próxima eu ia conseguir acertar. Então eu tava focando muito nisso, em conhecer a prova, tá? No quesito estudos, no meu mês foi assim, basicamente isso, continuei fazendo simulados, reduzia quando precisava, fracionava quando precisava, tá? Focava muito no meu descanso, variando, assim, ambiente, todos impressos, tá? Todos que eu fiz em outubro foram impressos, porque é uma coisa que me motivou mais e eu consegui manter essa motivação de fazer simulado até a semana anterior. Depois eu vou falar um pouco como foi a minha semana anterior, dia 1 e dia 2, mas eu consegui manter esse ânimo de fazer simulado porque eu imprimi. Isso foi um diferencial pra mim. Como eu disse, busca uma coisa que faça diferencial pra você. Às vezes só imprimir a prova te anima, às vezes mudar o ambiente, tá? Levar alguma coisa extra, mas mais foca no conhecer a prova. Eu tô vendo essa questão, como que ela é cobrada geralmente? Antes mesmo de resolvê-la, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso pro dia 2, mas assim, antes mesmo de resolvê-la, foca na questão, foca na estratégia, como que cai. Eu acertei, assim... Quando eu acertava, eu tava acertando, digamos, 38 em humanas, 40. Aí quando eu acertava um 35, 33, acontecia, tá? Eu tinha isso. Porque todo mundo tem, cai e acerto, como eu disse. Quando acontecia isso, eu basicamente ignorava aquela nota, aquele 30, aquele 33. Seguia a minha vida, mas corrigia. Até ficava chateado uns segundos, fica. Mas assim, não significa muito mais aquela nota, né? A gente vê que na prova importa, na verdade, o que você faz na prova final. Na prova do Enem, sim. Então, eu foquei muito mais nisso, sabe? Eu contei sempre meus acertos, mas quando eles eram baixos, eu simplesmente falava, que dó, que triste. Mas, né, e seguia, porque se eu ficasse me abalando por isso, não chegaria bem na prova. Então eu tinha consciência disso. É isso que eu recomendo muito para esse mês. Você vai continuar a sua estratégia de fazer simulados, flashcards? Sim, continua. Estratégia de prova, treinar chute. Mas se você estiver se sentindo cansada, descansado, descansa e foca principalmente na sua saúde mental. Então, se não quiser corrigir, no sentido de não contar os acertos, mas corrigir erro é entender porque você errou, tá? Isso você tem que fazer erro a erro. Mas assim, não quiser contar, não quiser nem anotar no caderno, porque você fala assim, simplesmente não vou ignorar esses acertos. Faz isso, tá? O que menos importa agora em outubro é número de acertos, tá? O que importa, nota de redação e se você tá corrigindo seus erros, tá? Assim,
nota de redação eu digo, eu tô fazendo cagada na conclusão? Não vou fazer isso, vou melhorar nisso porque redação é importante, tá? Pra continuar praticando ela, gostando ou não gostando, e continuar treinando simulados. Eu acho que é isso que faz a total diferença. Assim que foi meu outubro, foi um mês mais leve, um mês mais focado em mim. Assim, se eu passasse, teria passado, no caso eu passei, mas assim, se eu não passasse também, eu sabia que eu ia continuar seguindo. A gente fica aquela angústia, ai meu Deus, e se eu não passar dessa vez? Se não passar, você vai continuar tentando, porque é seu sonho, né? Então, mas não é um problema pra agora, é um problema pra quando você não passar. Agora, vamos focar em que você vai passar e você vai conseguir, então continue estudando e faz valer todo o seu esforço que você está fazendo até agora, tá? Acho que essa é a principal mensagem, assim, para outubro. Se tiver qualquer dúvida de, assim, que eu não falei em outubro, tá? Deixa nos comentários qualquer dúvida específica mesmo sobre o que você está fazendo, a abordagem que você vai ter, tá? Essa foi a minha abordagem, eu escolhi ter essa abordagem mais leve, uma abordagem diferente dos outros meses, assim, menos pilhada, mais focando em erros, mas focando em pelo menos manter a qualidade do que eu tava fazendo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era pra ficar meio curtinho assim mesmo, só pra dar, assim, uma lembrada do que como eu estudei em outubro e algumas dicas que eu acho muito valiosas pra começar esse mês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like no vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.